Olá meu amigo, olá minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube do Que Concursos. Eu sou o professor Eduardo Nilman e vou debulhar com você aqui o edital do Banco Central que acabou de sair, né, para o cargo de analista do Banco Central. Eu tive a felicidade de ser analista do Banco Central, hoje sou auditor fiscal da Receita Federal, tive muito orgulho de atuar, né, trabalhar no Banco Central e vou falar para você aqui sobre esse edital. Sou suspeito para falar do cargo de analista do Banco Central, pois fui muito feliz na instituição no período que estive por lá, né? Depois acabei indo para a Receita Federal, estou lá até hoje, mas o Banco Central, olha, é um órgão de excelência, é uma fantástica instituição para você trabalhar. Bom, nós vamos analisar os pontos mais importantes do teu edital. Eu vou falar para você os aspectos mais relevantes, vamos ver o cronograma, vamos pegar todas as informações então. Legal? Bom, tá aí na sua tela a análise, vamos começar a análise do edital do Banco Central do Brasil, do cargo, né, de analista do Bacen. Bom, pessoal, o que nós vamos falar? Nós vamos falar primeiro sobre o status do concurso, e eu já te adianto, né, em relação ao status do concurso, que o edital foi publicado no último dia 15 de janeiro, depois de muita espera, legal? Mas nós vamos tratar disso. Vamos falar sobre as vagas, os cargos, o cargo, no caso que nós temos, é analista do Banco Central. Vamos falar sobre a banca é o Sebrasp. Vamos tratar dos requisitos para sua investidura e falaremos também da remuneração inicial, além de outros pontos. Bom, pessoal, nós temos aí o cronograma da prova do Banco Central, do concurso do Bacen. Veja que o edital foi publicado no último dia 15 de janeiro de 2024, e aí é muito importante que você leia o edital. Lógico, né, não precisa eventualmente ler inteirinho, porque tem algumas partes que talvez não lhe interessem, mas é importante você ter contato com o edital. E olha, fica aqui nesse vídeo até o final, porque a sistemática de pontuação da sua prova, na modalidade certo ou errado, tem uma particularidade muito importante, e eu vou te dar um bizu, falar inclusive da minha experiência com provas do CESP-Sebrasp, lembrando que eu passei para auditor fiscal da Previdência Social em uma prova do CESP-Sebrasp nessa modalidade certo ou errado, beleza? Então certamente eu serei útil aí para você. Bom, pessoal, nós temos o início das inscrições no dia 22 de janeiro de 2024, ou seja, segunda-feira da próxima semana, e a inscrição ela é online. Legal? Eu coloquei aí para você, né, o link para essa inscrição. Beleza? Começa 22 de janeiro de 2024 e vai até 20 de fevereiro de 2024, sendo que a prova está prevista para o dia 19 de maio. Então temos basicamente 4 meses entre a publicação do edital e a sua prova. Dá para fazer uma reta final bem legal, beleza? Vou até te dar um bizu aqui de quando eu estudava. Eu não estudava focado no Banco Central, né? Eu queria ser auditor fiscal, tinha mais oportunidades. Na época, eu já era analista da Receita, então já estava dentro do fisco. Então, o meu foco era fisco. Mas veio um concurso do Banco Central, à época, meio numa entre-safra de concursos, e eu estudei as matérias específicas do Banco Central num pós-edital. Por isso que eu te digo que é possível, nesses 4 meses aqui, você fazer um bom estudo para o Banco Central, lógico, desde que você já esteja bem naquelas matérias mais corriqueiras, ok? Bom, muito bem. A prova então prevista por dia 19 de maio. Pessoal, nós temos nesse concurso do Banco Central a oferta de 100 vagas, sendo 50 para a área de economia e finanças, que a gente chama de assim, área geral, e temos 50 vagas também para a área de tecnologia da informação. Tem sido comum os concursos virem assim, né? Banco Central, também dos fiscos, separando, né, áreas de especialidade, notadamente de um lado a TI
e do outro uma área mais genérica, né? E aqui não foi diferente, você vai ter que escolher se você vai concorrer para a área de tecnologia da informação ou se vai concorrer para a área geral. Veja que em cada uma das áreas nós temos 50 vagas, sendo 37 vagas, ou seja, 74% para ampla concorrência, 3 vagas para as pessoas com deficiência e 10 vagas para negros. Obviamente, se você se declara como uma pessoa com deficiência, você terá que comprovar essa deficiência. Se você se identificou como negro, né, no concurso, você também vai ter que provar isso no momento oportuno. Se por acaso você se inscrever para deficiente, a sua deficiência não for comprovada ou não for aceita, ou se você se inscrever na qualidade de pessoa negra e depois a sua qualidade de pessoa negra não for comprovada, você automaticamente passa a concorrer na ampla concorrência, ou seja, você não é excluído do concurso se a sua identificação como negro ou como deficiente físico, se não for efetivamente comprovada. Beleza? Legal. Aí vamos lá, né? Em que pese nós termos 2 áreas no concurso, né? Tem uma área geral e uma área focada em tecnologia da informação, o cargo, né, é o mesmo cargo. Analista do Banco Central, e para ambas áreas, inclusive para a área de tecnologia da informação, se exige apenas o curso superior em qualquer área. Legal? Então não exige-se nem para a área específica de tecnologia da informação, formação específica na área. O salário do Banco Central está aí na sua tela, eu estou vendo aqui, pouco menos de R$21 mil, esse é o salário inicial. Lembrando que o governo federal está em negociação com os servidores do Banco Central para uma melhoria salarial, então a expectativa é que esse salário suba, legal? Quase R$21 mil, ainda tem auxílio alimentação, tem auxílio saúde se for o caso, auxílio creche, né? Tem vários outros benefícios, mas essa é a remuneração, o mais importante é a remuneração básica que está aí na sua tela. Legal? Beleza? Muito bem. Bom, o concurso do Banco Central, ele está dividido em 5 etapas, né? E eu vou explicar para você cada uma delas. Nós vamos ter as provas objetivas, 1 e 2. Teremos 2 provas discursivas. Temos ainda sindicância de vida pregressa, de caráter apenas eliminatório. Depois nós temos a avaliação de títulos, que tem uma natureza classificatória. E por fim o curso de formação, que nós não temos ainda muitas informações sobre ele, mas pelo edital esse curso de formação também servirá para a classificação dos candidatos. Não será um curso de formação apenas em caráter eliminatório, como muitas vezes nós nos deparamos. Legal? Vamos ver então um pouquinho, né, de cada. E aqui vai o meu bizu logo de cara para você. Você acreditou em mim? Ficou até agora aí? Então veja o bizu para você ir bem nessa prova. Veja, nós temos que entender, pessoal, a sistemática de correção. Veja que a prova número 1, ela é composta de 50 questões, 50 afirmações na realidade, para você dizer se as afirmações estão certas ou erradas. E aí, pessoal, o edital nos diz que para cada resposta errada, né, você perde meia certa. Ou seja, 2 respostas erradas levam à perda de uma questão certa. Ou seja, quando você erra uma questão, entra com uma pontuação negativa. Aí os alunos me perguntam, professor, vale a pena responder tudo ou é melhor deixar em branco? Veja, quando eu prestei o meu concurso para auditor fiscal da Previdência Social, na época era até fiscal de contribuições previdenciárias, a concorrência foi muito grande, né? Eu concorri para São Paulo, tinha 9 vagas e 4.500 inscritos, né? Então 500 por vaga. E aí na minha prova era assim, uma errada anulava uma certa. Então você tinha que pensar mesmo se valia a pena responder tudo, né? Porque uma errada anulava uma certa. Então, se você chutasse a prova inteira, a tendência é que você tirasse 0, né? Você ia acertar metade e errar metade. Aí eu pensei assim, nossa, com 500 por vaga, se eu responder só o que eu sei, provavelmente não vai dar. Então eu vou responder tudo, contando que daquelas que eu não tenho certeza, que eu não sei,
que eu vou acertar mais do que errar. E aí eu anotei as minhas respostas, separando, né, o que eu sabia do que eu chutei. E aí veja, na prova que eu fiz, eu faria 60 pontos se eu respondesse só o que eu sabia. Com certeza, deixasse todo o resto em branco. Respondendo tudo, eu fiz 66 pontos. E a nota de corte para São Paulo foi 63. Percebeu? Então eu consegui apurar para a minha realidade que se eu não respondesse tudo, eu não tinha sido aprovado. E olha que na minha prova, uma errada anulava uma certa. Agora, pessoal, 2 erradas anulam uma certa. Então, bem, se você chutar a prova inteira, acertar metade, errar metade das questões, você não tira 0, não. Porque 2 erradas anulam uma certa. Então, para a sua prova, vai aqui a minha dica: responda tudo. Responda tudo, porque estatisticamente vale a pena. Na hora que 2 questões erradas, 2, anulam uma certa, vale a pena chutar. Legal? Suponha que no chute de cada 2 você acerta uma. Beleza, você vai sair no lucro. Legal? Ótimo. Guarda esse bizu para sua prova. Responde ela inteira. Legal? A duração da prova objetiva 1 é de 3h30. A pontuação mínima é pequena, apenas 10 pontos. Ou seja, 20% do total de pontos. Mas lembrando que nessa prova, né, o total de pontos ele é difícil de ser obtido, porque é afirmação por afirmação. E ainda com 2 erradas, anulando, né, o ganho de uma certa. E o local da prova ainda não foi definido. Essa é a prova 1. E aí você fala: professor, quais são as matérias da prova 1? A prova 1 é de conhecimentos básicos. Todo mundo faz a prova 1. Seja da área de TI, seja da área geral. Ok? Todo mundo faz a prova 1. O que cai? Língua portuguesa, 25 questões. Noções de lógica e estatística, 10 questões. Lembrando que a questão é uma afirmação. 5 questões de administrativo e 10 questões de fundamentos de macroeconomia e microeconomia. Legal? Essa é a P1. Mas nós temos também a P2. E veja que a P2 tem mais questões, mas continua valendo a mesma regra. 2 erradas anulam uma certa. Então na P2 você também responda a prova inteira. É racional você fazer isso. Beleza? Ah, mas eu chuto muito mal. Nossa, mas tem que chutar muito mal para não valer a pena. Tá bom? Então eu oriento você a responder a P2 também inteira. Também é uma prova com 3h30. E a pontuação mínima que é um pouquinho mais alta. É 21 pontos. Ou seja, 30% da prova. Legal? E o local de aplicação ainda não está definido. Veja que nós temos pontuação mínima, né? Para P1, volto aqui, 10 pontos. E temos pontuação mínima para a P2, 21 pontos. E o que cai na P2? Aí varia, né, da área que você escolhe, que é uma prova de conhecimentos específicos. Se você for para a área 1, que é a área de TI, vai cair um monte de assuntos, né, afetos à TI. Olha lá, ciência de dados, 14 questões. Segurança da informação, 7. Engenharia de software, 24 questões. Infraestrutura em TI, 17. Banco de dados, 4. E gestão em TI, também 4 questões. Legal? Agora, se você for para a área que nós chamamos de área geral, né? Economia e finanças, aí vão cair matérias mais afetas à área geral. Olha lá, temos questões de macroeconomia, 18. Microeconomia, 10. Finanças, 18 questões. Estatística e econometria, 12. E nós temos o sistema COSIF, né? Que é o sistema padronizado, plano de contas das instituições financeiras, com 12 questões. Legal? Então varia as questões de acordo com a sua área de especialidade, com a sua área de preferência. Agora veja uma coisa: além de eu ter um mínimo de 10 pontos na P1 e um mínimo de 21 pontos na P2, eu ainda tenho um mínimo conjunto para P1 mais P2 de 36 pontos. Legal? Então veja que há um mínimo de 30% no global, já que são 70 pontos na prova 2 e 50 pontos na prova 1.
Então você pode fazer só 20% na prova 1, mas vai ter que compensar na prova 2, pois o mínimo conjugado de P1 e P2 é de 36 pontos. Legal? Então, dos 120 pontos, você tem que fazer 36. Bom, além da prova ou das provas objetivas, você vai realizar a prova discursiva, que é composta de 2 questões. Legal? Uma dissertação, você vai falar sobre um determinado tema, e uma questão discursiva, uma questão dissertativa. Legal? Todo mundo faz a prova discursiva, mas nem todo mundo terá a sua prova discursiva corrigida. Legal? A pontuação mínima nas questões discursivas é de 50% na soma das duas. Legal? E o local da realização da prova ainda não está definido. Bom, o concurso do Banco Central tem uma fase do concurso que precede até a avaliação de títulos e o curso de formação, que é a sindicância da vida pregressa. E aqui eu trouxe para você o item do edital que trata exatamente disso, né? Olha lá, os candidatos serão avaliados quanto a seu comportamento social e a sua inserção na sociedade, mediante sindicância de vida pregressa, a ser conduzida pelo Departamento de Segurança do Banco Central, com o auxílio da comissão do concurso. Beleza? Aí todo mundo se preocupa, professor, mas eu joguei biribinha na casa do vizinho, tem problema? Não. Professor, eu não vou na igreja, tem problema? Não. Né? Professor, às vezes eu tomo uma biritinha, tem problema? Não. Essa sindicância da vida pregressa só vai excluir você do concurso por alguma situação muito assim relevante, ok? Mas isso não está colocado, né, propriamente no edital. Quais são as situações que podem levar você a ser excluído na sindicância de vida pregressa? Bom, a prova do Banco Central, que nós estamos vendo, o concurso, né, envolve a avaliação de títulos, né? E aí nós temos curso de pós-graduação em nível de doutorado, 5 pontos. E 5 pontos não é pouco no concurso do Bacen não, hein? Lembre-se que a prova objetiva vale 120, né? Depois, diploma de curso de pós em nível de mestrado 3 e pós-graduação em nível de especialização com carga horária mínima de 360 horas, né? Vale 1 ponto. Legal? E aqui você só pode ter uma pontuação. Então, você tem especialização, mestrado e doutorado, vai contar apenas os 5 pontos do doutorado. Legal? E aí nós vamos para o curso de formação, que é a última etapa, que no edital do Banco Central tem natureza eliminatória. Curso de formação sempre tem natureza eliminatória, mas aqui também tem natureza classificatória. Tá lá no teu edital. Beleza? E aí eu coloquei para você alguns trechinhos do edital em relação ao curso de formação, né? Olha lá o programa de capacitação, o PROCAP de caráter eliminatório e classificatório, aí que eu falei para você, será regido pelas normas inerentes à categoria funcional, por esse edital e pelo edital de convocação, né? Vai ter uma carga horária de 160 horas, sendo 120 horas aula à distância, então vai ter um EAD, 4 horas para aplicação de provas e 36 horas para seminários de integração. Legal? Olha lá, o programa será realizado em Brasília, em período e local a serem divulgados no edital de convocação, e a avaliação do programa consistirá em uma prova objetiva comum às áreas do cargo de analista, com 40 questões de múltipla escolha, com 5 opções, para marcação, né, acerca dos conteúdos ministrados no curso de formação, né, a ser realizado presencialmente em Brasília, né? Então tem 120 horas aula à distância, mas o curso será presencial. Legal? E aí nós temos a questão de quem não passa nesse curso de formação, né? Olha lá, será eliminado do concurso o candidato que deixar de efetuar a matrícula no programa de capacitação, que solicitar o cancelamento da matrícula ou desligamento, né, do programa, ou se afastar por qualquer motivo, não obtiver a frequência integral, mas se permite 25% de faltas justificadas, né, nos termos da lei, obtiver nota final no programa inferior ao mínimo de pontos a ser definido no edital, então não há uma definição de acertos mínimos, né, para você ser aprovado no curso de formação, não temos isso no edital, virá no edital superveniente,
não cumprir as atividades de avaliação, não fazer a prova, ou não satisfizer os demais requisitos legais, regulamentares e ou regimentais. Beleza, pessoal? Aí nós vamos terminar essa nossa live aqui, que eu espero que tenha sido útil para você. Já divulgo o meu Instagram. Se você tiver qualquer dúvida e quiser falar comigo, @prof_Newman. Vá lá, fale comigo, tire dúvidas. Inclusive eu fui, como eu falei para você, analista do Banco Central, né? Então vá lá e eu convido você a vir estudar conosco mais de 1.700.000 questões, mais de 10 milhões de comentários de alunos nessas questões, mais de 46 mil provas, mais de 300 mil comentários de professores. Então você tem aí uma ampla gama de ferramentas aqui no QConcursos para realizar o seu sonho. Venha estudar conosco, venha realizar o seu sonho, venha para o QConcursos. Até a próxima, pessoal!